passou às cegas pelo pecado, marcham sem sentido em dor. O único que é digno de louvor é Jesus, Rei Salvador. Bendito és, ó Rei Jesus. Grande é o teu Deuses falsos não têm coração igual ao do eterno Senhor. Só Ele sabe como sou, quem me alivia a dor. O único que é digno de louvor é Jesus, Rei Salvador. Bendito és, ó Rei Jesus. Grande é o teu amor. Bendito és, ó Rei Jesus. Bendito és, ó Rei Jesus. Olá, amigo, e olá, minha amiga. Bom podermos estar juntos para realizar esse culto também ao nosso Deus. Hoje, de forma online, somente online, não contando também com a presença de irmãos da fé na igreja para realizarmos esse culto. Vista do decreto que saiu também pelo governo do nosso estado, principalmente aqui da região da MOC, dos nossos governantes, decretando que por 14 dias então não se realizasse culto presencial. Como uma instituição cristã que também obedece às autoridades civis, nós estamos então acatando essa decisão e realizando somente então um culto virtual. O culto está acontecendo nesse final de semana, o culto ao nosso Deus. Nós juntos vamos prestar esse culto ao nosso Senhor, nos nossos lares. Por isso, você é muito bem-vindo e juntos vamos prestar esse ótimo e abençoado culto ao nosso Deus. Nós vamos cantar então a primeira canção do nosso culto de hoje. Venha junto, vamos louvar ao nosso Senhor com essa bela canção. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol.
em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Depois dessa canção, queremos também, nesse momento, invocar a presença de Deus. Toda a nossa liturgia do culto vai passar também na tela de vocês. Iniciamos esse nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também é um momento oportuno quando nos reunimos perante o nosso Deus em culto, e uma das primeiras coisas de nós fazer também é de confessar a Ele os nossos pecados, pedindo então ao Senhor que possa limpar todo o nosso coração da culpa que nós temos pelo pecado que nós cometemos. A confissão vai seguir então nos nossos slides. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Agora, pois, faze confissão ao Senhor Deus de teus pais e faze o que é do seu agrado. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste a lei do Senhor teu Deus. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Mas tu, Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, pequei contra ti, reconheço a minha natureza pecaminosa e a minha culpa. Essa é a nossa confissão também ao nosso Deus, seguindo também o que diz os profetas na palavra do Senhor, nas suas orações de confissões, como também nós tomamos para nós essa oração de confissão, pedindo a Deus também o perdão de todos os nossos pecados. Por isso, estimado irmão, estimada irmã, os seus pecados estão todos perdoados. Que assim seja. Amém. Aí eu quero convidar também a você a ler juntos o Salmo do dia. O Salmo é o Salmo 136, versículo 1, então até ao versículo 9. Vamos ler juntos. Dei graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Dei graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Dei graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo o sempre há de ser. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Querido e eterno Deus, grandioso Pai, como é bom poder sentir o seu amor e saber que o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Como é bom saber que o Senhor sempre está olhando para nós, vendo as nossas aflições que passamos em nossa vida. Fique conosco, amado Deus, e nos abençoe, pela graça do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, vamos cantar então a próxima canção que vai ser Reto Projetado. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Nós vamos seguir nesse momento, então, com as demais leituras bíblicas, além do salmo que nós lemos hoje, salmo que fala da misericórdia de Deus que dura para sempre, o Salmo 136. Agora nós vamos fazer a leitura de Isaías. Quero que você acompanhe, então, a leitura que está na tela de vocês, capítulo 55 do profeta Isaías, este que foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. O texto que a gente vai ler do versículo 1, então, até o versículo 5. Assim, então, está escrito: O Senhor Deus diz: Escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comida gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens aos povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam,
e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Então essa aqui é a leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías. Agora também nós vamos fazer a leitura da epístola para o nosso culto de hoje. Leitura de carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. O trecho que a gente vai ler desse capítulo é do versículo 1, então, até o versículo 5. E você pode acompanhar o texto todo que já está na tela de vocês. Assim diz, então, o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos: o que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa a todos, seja louvado para sempre. Amém. Essa leitura, então, da epístola, carta do apóstolo Paulo. E agora, também, a leitura do Evangelho. O Evangelho, então, para esse culto de hoje, é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos, então, 13 até o versículo 21. É o trecho que a gente vai fazer a leitura, também pelo qual nós vamos meditar logo mais na palavra de Deus, né? Junto com o texto do Evangelho, que é o texto fundamental para a nossa mensagem, também fazendo ligações com os demais textos, tanto da leitura do Salmo, de Isaías e também da Epístola de Paulo aos Romanos, porque esses textos estão também se conversando em torno de um assunto em foco. Então, nós vamos aí ouvir um texto que é bastante conhecido, muito conhecido, por assim falar, que é da multiplicação dos pães e peixes. Vamos então acompanhar a leitura que está na tela de vocês. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Essa leitura, então, do Evangelho para o nosso culto de hoje. Nós vamos seguir, então, agora também com a nossa confissão de fé. Segue na tela, vamos confessar juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis,
e um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, para sempre acreditando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que
e jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Muito bem, estimado irmão e irmã, que Deus nos abençoe ricamente também nesse momento, onde juntos queremos meditar na palavra de Deus do Evangelho de hoje. Que Deus, em sua graça, nos acompanhe agora e o Espírito Santo nos oriente. Amém. Ladrão, violência, corrupção, propina, defesa, acusação, delação, indignação, revolta, aumento de inflação, impostos, crescimento, queda, assalto, dinheiro, morte, Covid. Essas são algumas das palavras mais usadas nos meios de comunicação e entre o povo nos últimos tempos. Não são palavras muito bonitas que nós gostamos de ouvir, mas elas expressam, de certa maneira, uma realidade em que nós estamos vivendo. Uma verdade. Essa é a nossa situação atual. Essa é a verdade em que nós vivemos e que nos choca, pois parece até mentira o que nós estamos vivendo. Não é. Parece que nós vamos acordar e vamos voltar à nossa rotina normal, nossa vida normal, como era no ano passado. Mas não é assim. Essa é uma nova situação. É assim que nós estamos. Essa é a verdade. A verdade é essa. Existe uma doença fora que atinge o mundo inteiro e essa doença mata. Por outro lado, há algo bom nisso tudo, pois a verdade também ela transforma, ela muda comportamentos, ela muda vidas. O crescimento espiritual é um processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. As mentiras a quais nós acreditamos e até vivíamos, pelas verdades que nós passamos a acreditar e também a viver. Eu creio que o texto do Evangelho deste nosso culto de hoje nos mostra algo nesse sentido. Deus nos abre os olhos para uma verdade que está em torno dele mesmo. Em Jesus. A gente olhou para o texto do Antigo Testamento e nós vimos duas coisas muito importantes que os textos do Antigo Testamento eles falam para nós. Fala que nós vamos conhecer o poder de Deus. Os textos nos remetem que nós vamos olhar para Deus e ver quem Ele é. E um outro aspecto importante que este Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e que este Deus tem misericórdia de nós. O texto do Evangelho de hoje, nós temos um relato muito conhecido por todos nós, que é sobre a multiplicação de pães e peixes. O texto nos mostra que depois de Jesus ser informado pelos discípulos da morte de João Batista, e João Batista foi um personagem muito importante no contexto bíblico, que ele preparou o caminho do Senhor.
sabendo dessa morte, Jesus retirou-se para o deserto. Ele retirou-se para o deserto. E grande multidão foi atrás dele. Uma multidão que estava sedenta, uma multidão que estava angustiada por aquilo que eles estavam vivendo, pela vida que eles viviam. Talvez até pelo fato da morte de João Batista, todos eles estavam tristes, porque João Batista foi um grande profeta. Multidões o seguiam também. A princípio, quando vemos que Jesus foi para o deserto, podemos cair em tentação em pensar que ele foi para o deserto para mostrar um certo tipo de entristecimento pela morte de João. Mas não é bem isso. Não que ele não sinta pelos seus que morem de forma cruenta, não sinta certa tristeza, não é isso. Mas ele foi naquela ocasião para mostrar algo que é grande, algo que nós precisamos ver, algo que foi registrado, algo que eu e você precisamos ver também hoje. E o que nós precisamos ver? Uma verdade que vai transformar a vida de pessoas, uma verdade que vai transformar e transforma a sua vida. Quando Jesus olha para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, lá no deserto, o texto nos diz no versículo 14 que ele teve compaixão delas. Esse verbo, compaixão, na esfera bíblica, é usado normalmente quando Jesus se depara com pessoas que estão numa situação que não conseguem sair sozinhas de lá. Um exemplo disso quando Jesus vai ao encontro de um cego de nascença e o texto fala que ele tem compaixão dele, ele tem compaixão e ali ele oferece ajuda e cura. Bom, o verbo é o mesmo. Jesus olha para aquela multidão e ele tem compaixão. Eles estão numa situação que eles não conseguem sair sozinhas de lá. Então Jesus olha para o povo e tomando uma atitude contrária que os seus discípulos queriam, pois a ideia inicial era dispensar para que cada um buscasse ali o seu próprio alimento. Essa era a ideia dos discípulos, em contramão então dessa ideia que eles tinham, né? Jesus disse que eles mesmos, os seus discípulos, dessem de comer para as pessoas, para aquelas pessoas que estão aí. Aí é relatada então a situação a Jesus, dizendo-lhe que, olha, na real, Jesus, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. É isso que nós temos. Então Jesus pega os pães e os peixes, os abençoa e acontece então perante os olhos de todos que estavam lá, aquela multiplicação. Dessa multiplicação, então, 5.000 homens, sem contar, então, como diz o texto, as mulheres e as crianças são alimentadas, ainda sobram 12 cestos cheios de comida. Então, estimado irmão e irmã, o crescimento espiritual, a gente vê que ele é um processo do qual substituímos mentiras pelas verdades, e a verdade que nos transforma. O que nós temos? Um povo sedento e um evento extraordinário. Veja bem, a nossa vida aqui, nosso povo, nós que vivemos nesse mundo, nesse momento atual, nós somos um povo sedento. Sim, nós somos um povo cansado. Nós somos um povo até envergonhado pela situação em que nós vivemos. Nós somos envergonhados por atitudes que são tomadas por muitos daqueles que nos governam. Nós somos envergonhados. Mas nisso tudo, apesar disso tudo, nós não estamos angustiados. Estamos sedentos, mas não desanimados. É o que diz Paulo também
em 2 Coríntios, em seu contexto, lá no capítulo 4. Por quê? Porque, veja bem, nós temos, no meio disso tudo, nós temos um Deus extraordinário. E é nesse aspecto que eu quero que olhamos para o texto de hoje, que ele quer dizer sobre Jesus e também que ele tem a dizer para nós próprios. Então, primeiramente sobre Jesus. O texto nos fala um claro vínculo sobre o que Jesus está realizando aqui, com aquelas bênçãos que o povo sabia que Deus tinha derramado sobre o seu povo no Antigo Testamento, o que não é para menos. Jesus, através dessa multiplicação de pães e peixes, ele mostra que ele é Deus, é o verdadeiro Deus encarnado. O texto de Isaías, os profetas Isaías, vocês vão comer e nunca mais vão sentir sede, né? Vão se saciar. Está aí, né? O que Deus está fazendo. O mesmo Deus que alimentou com maná e com as codornas e que guiou o seu povo pelo deserto no Antigo Testamento, alimentando aquele povo no Antigo Testamento. Eu lembro da peregrinação desse povo, aquele povo sedento por comida, Deus alimentou. Aqui nós temos um povo no deserto, e ali Deus o alimenta. Jesus está mostrando: eu sou Deus que alimenta o povo no deserto, num lugar onde não se tem nada para comprar e não tem aonde se tirar o alimento, não tem como esconder alimento num deserto tão grande. Ali Jesus mostra que ele é o Deus, o mesmo Deus do Antigo Testamento. Um fato interessante é que o texto mostra como Jesus tem domínio sobre a criação. E se faz em dois momentos. Um é pela cura dos enfermos que ali estavam, e outro é pela multiplicação dos alimentos, mostrando de fato ser ele o verdadeiro Deus que tem dominado sobre todas as coisas, tem domínio sobre todas as coisas, como diz o Salmo de hoje, o Salmo 136, ele tem domínio sobre as coisas. Também esse fato de Jesus curar os enfermos, assim, também mostra como Deus curou as pessoas do Antigo Testamento lá no deserto, através do olhar, né? Muitas vezes por algum objeto que Deus pedia para criar, eles eram curados. E assim Jesus os curava no deserto, mostrando que ele é Deus. E a ele devemos render graças a esse Deus. E por quê? Bom, o salmista aí vai nos responder no salmo de hoje: porque a sua misericórdia dura para sempre. Se for contar ali a linha de tempo, que se tenha, né? Tu vai ver do lado desde o Antigo Testamento até o momento de Jesus, tu vê que a misericórdia de Deus é igual pelo povo do Antigo Testamento, como pelo povo da época, então, de Jesus, e como a sua misericórdia também é igual para nós, povo desse tempo. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Um fato interessante também que eu queria comentar com vocês sobre a questão do deserto: ele alimenta aquela multidão também com comida, ele transforma, ele multiplica, né? Ele faz o milagre acontecer. Tu vê que ele faz para o povo que não tem como sair da situação o que ele não fez para si mesmo quando ele estava sozinho no deserto e foi tentado pelo diabo. Ele não transformou pedras em pães, ele não fez isso, não fez. Mas por misericórdia do seu povo agora, olhando para o seu povo, ele faz, né? Ele faz a multiplicação de pães e peixes, mas ali nos traz um grande ensino sobre também quem é Jesus. Aí levantamos esse aspecto, né? A misericórdia, a compaixão que Cristo tem para aqueles que carecem, para aqueles que sofrem, para aqueles que têm fome, né? Estão sofrendo em si. Então, aos leitores do Evangelho de Mateus, para aqueles que Mateus dirigiu primeiramente também a carta, essa carta que nós chamamos agora de Evangelho, possamos perceber que ao lerem este relato da multiplicação,
lembraram de como Deus teve misericórdia para com seu povo no passado e também faz evocar em suas memórias sobre o que virá pela frente, como o relato da Santa Ceia, onde Deus alimenta o seu povo também espiritualmente através desse sacramento, faz multiplicar este alimento em todo o mundo. Claro, certamente o texto aqui não fala sobre Santa Ceia, é verdade, não está falando, mas certamente evoca o pensamento aos seus leitores. Nos faz pensar também que num culto normal, presencial, nós temos também a Santa Ceia. E essa Santa Ceia ela é multiplicada em todo o mundo pela ação de Deus, onde se celebra também a verdadeira Santa Ceia, que junto com o pão e o vinho se recebe o corpo e o sangue de Cristo para o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé. E assim Deus alimenta o Espírito, o seu povo até hoje. Por quê? Vai dizer o salmista, porque a sua misericórdia dura para sempre. Falando sobre nós, então, hoje, que lemos este relato, talvez duas coisas que nos chamam a atenção. Primeiramente, o fato de Jesus dizer aquelas palavras aos seus discípulos: vocês aí deem mesmo de comer para aquela multidão. Pode nos lembrar isso, que nós temos também algo a fazer e a orar por aqueles que estão carentes. Carecem de alimento, carecem de saúde, de apoio emocional, de ajuda emocional, de conselhos, bons conselhos para essas pessoas. Pessoas que carecem de justiça, seja o caso de pessoas ou então de uma nação, pessoas que precisam de paz, sossego, de calmaria e, principalmente, pessoas que precisam da verdade em que nós vivemos e quem nós somos nesse mundo. E segundo, o texto nos lembra em olhar para o nosso Senhor, na certeza que Ele tem misericórdia, que Ele tem cuidado com os seus, nas suas necessidades espirituais, como o perdão de pecados e fortalecer a fé, como também nas necessidades emocionais de revigorar o ser, de restaurar também toda a sua parte emocional e também das questões materiais, com certeza. Então, lembrando, o acréscimo espiritual é um processo no qual substituímos mentiras pelas verdades. E a verdade, ela em si, ela nos transforma. A verdade que nos é apresentada hoje em nosso país, ela nos assusta, pois mostra qual é a nossa realidade. O que é essa doença, ou podemos dizer assim, as doenças existentes do mundo, porque não é só o Covid é o que mais nos assusta agora, mas as doenças que existem no mundo, o que elas nos mostram? Mostra que nós somos fracos, mostra-nos que nós somos pecadores e que nós somos finitos e que a nossa vida não é somente o aqui e o agora, é que nós envelhecemos e enfraquecemos. Essa é uma realidade, isso não tem como se fugir. Essa é uma verdade, que tudo isso que está aqui acaba nos mostrando. Nós vivemos nessa realidade, nessa verdade. E quando nós olhamos para essa verdade de quem nós somos, e que tudo isso acontece porque nós somos também pecadores, possuidores do pecado em si, e as coisas ruins acontecem por causa do pecado, quando a gente sabe disso e olha por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele faz por nós, essa verdade nos transforma. Então, a verdade que nos é apresentada hoje em nosso país, sim, ela nos assusta, mostra a nossa realidade de pecadores e que nós vivimos uma mentira e talvez alguns ainda vivem numa mentira, a gente vê isso, eles vivem nessa mentira aí, mas reconhecendo o nosso estado, percebemos como somos carentes e necessitados de ajuda,
como somos carentes de misericórdia. Vamos sendo transformados então pelas verdades que Deus nos mostra. E Cristo nos mostrou para nós hoje a sua verdade, de ser o Deus Criador, o Deus que tem por nós misericórdia. E diariamente nós somos objetos desse amor, dessa misericórdia, pelo qual podemos render graças a Deus, pelas quais também continuamos esperando no Senhor e na sua compaixão. Como é bom sentir misericórdia, como é bom sentir compaixão, como é bom sentir a verdade de Deus em nós. E a verdade é esta, que os textos nos mostram. Jesus é o nosso Deus, Ele é o Deus, como a gente confessou também na confissão de fé hoje. É o nosso Deus, desde a eternidade. É um Deus único que nos acompanha por toda a trajetória da linha do nosso tempo. E esse Deus, esse nosso Deus, Ele tem misericórdia de nós, Ele tem compaixão de nós. Que a sua graça, que a graça de Deus possa atingir também sempre a sua vida, lhe acompanhar, seguir os seus passos, e que você, meu irmão e minha irmã, possa sentir essa misericórdia e esse amor de Deus e a sua compaixão durante a sua vida. Possa sentir a sua presença contigo nos momentos mais difíceis que você atravessa na sua vida. Talvez seja a sua situação de hoje, talvez você está passando por algum momento difícil, conturbado, e que você precisa de ajuda, você se sente sozinho dentro de um deserto. Lá está você. Que no deserto em que você está atravessando, que você esteja, que você possa recorrer até Jesus, olhar para Jesus e pedir misericórdia, pedir piedade e olhar para Ele e ter certeza que Ele vai olhar para ti e vai ter compaixão e Ele vai ter misericórdia. Por quê? Porque o salmista nos diz isso, porque a sua misericórdia dura para sempre e não tem por que ser diferente na sua vida, desde que você se agarre na graça redentora de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que a sua graça lhe acompanhe, minha irmã, e que a sua misericórdia dura para sempre também em sua vida. Que assim seja. Amém. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor,
amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro. Vida eterna vai nos dar. Quero convidar então a você, nesse momento, junto comigo, falar com Deus em oração e logo em seguida vamos orar também a oração que Jesus nos ensinou. Querido e eterno Deus, grandioso Pai, como é maravilhoso poder sentir sempre a Sua mão protetora na nossa vida. Poder sentir também a Sua graça, a Sua misericórdia que nos acompanha todas as manhãs. Passamos, amado Deus, por uma realidade em nosso mundo e essa realidade em que nós vivemos hoje também nos mostra sobre, muitas vezes, as mentiras em que nós vivemos. Às vezes ficamos iludidos pelas coisas do mundo, pelas coisas que o mundo oferece. Mas quando nós passamos por dificuldades e essa realidade que acaba se mostrando em nossa vida nos faz pensar quem nós somos nesse mundo e como nós somos pequenos. E toda essa realidade também, como a palavra de Deus também nos mostra, acabamos vendo a verdade que há em Ti, amado Deus, que há em Cristo, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, Criador de todas as coisas e que principalmente é o nosso Salvador, que tem muito amor, muita compaixão e muita misericórdia por todos nós. Continua a olhar para o seu povo, amado Deus, com a sua misericórdia,
nos guardando e também sempre nos protegendo. Ajuda-nos, amado Deus, também a passar por esses momentos de aflição que o mundo nosso está passando, o mundo desse tempo, sofrendo pelo Covid-19, e que o Senhor possa nos ajudar a atravessar esse deserto de nossa vida. Que possa abençoar assim os médicos que estão na batalha, na frente da luta, também os cientistas que estão correndo atrás pela vacina, que as vacinas que estão sendo testadas possam ter êxito e que possa trazer assim tranquilidade para todos nós. Esteja, amado Deus, com a nossa região aqui de Santa Catarina, que está sofrendo o pico da doença, que o Senhor possa nos ajudar também a enfrentar e passar por esse pico dessa doença. Também, amado Deus, nós queremos orar que o Senhor possa estar também com todas as pessoas que passam também pelos desertos da sua vida, que estão enfrentando problemas, seja problemas emocionais, seja problemas, amado Deus, financeiros talvez, seja também problemas na saúde, que o Senhor possa olhar também para cada uma delas. E também queremos, amado Deus, te pedir que o Senhor possa estar de forma muito especial com a Vânia Sareta Fiamete, a irmã da Denise, que foi internada essa semana com problema na saúde, mas graças a Ti, amado Deus, ela ganhou alta, está se recuperando em casa, está bem, e pedimos que o Senhor esteja com ela, continue com ela, lhe abençoando, ajudando a ela, bem como o seu esposo, ao Diego, sempre trazendo orientação, conforto e ajuda necessária para enfrentar e vencer também toda essa situação. Também, amado Deus, pedimos que esteja com todas as nossas famílias e que sua graça pode avançar na nossa família de geração a geração, mostrando sempre a sua misericórdia. No mais, amado Deus, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos, pedindo, amado Deus, como servo do Senhor, que o Senhor possa olhar também para os pedidos dos seus que nos acompanham na oração nesse momento. Cada um tem o seu pedido, que coloque em suas mãos, que o Senhor possa olhar para seus pedidos e lhe atender conforme a sua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Tudo isso colocamos em Tuas mãos, em nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, também que nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Aquieta aí, o Pai tá cuidando
Deus é fiel e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Chegamos também ao final do nosso culto a Deus. Nós queremos também seguir com a parte litúrgica do final do nosso culto. E de irmãos, conforme fostes chamados, permanecei firmes na palavra que ouvistes, não vos deixando enganar por falsas crenças, mas confessando somente Jesus como Senhor. E depois, na certeza que Cristo é o único e suficiente Salvador. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito, como era no começo, agora é, e por todos sempre será. Amém. Recebe também a bênção do nosso bom Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Isso aí. Então, assim nós chegamos ao término no nosso culto de hoje. Agradecer a você que junto, prestamos esse culto também ao nosso Senhor neste final de semana. Sempre é importante nós prestar culto também ao nosso Deus. Então, os avisos nós temos, não é muito, somente para falar que no próximo final de semana, então, nós vamos ter novamente o culto, não com a parte presencial, somente o culto online, seguindo a determinação pelo governo aqui da nossa região, os governantes da nossa região, da AMOC, que decidiram então decretar aí a paralisação dos eventos também de cultos e missa, dentre outros, por 14 dias. Então, próximo final de semana, nós vamos ter também nosso culto, novamente, sábado às 19 horas, nosso culto online. Aí a gente vai acompanhar, conforme vem aí também os novos decretos e a situação também do Covid na nossa região, torcendo e colocando na mão de Deus que essa linha possa ir diminuindo aí do contágio do Covid, que está aí e também que está lotando os nossos hospitais da região, estão bem lotados, não dando talvez conta mais aí dos infectados que vêm sobre o Covid-19. Que possa assim ganhar um fôlego, nesse tempo que a gente vai estar segurando, para que possa assim melhor atender a todo mundo que precisa, tá? Muito bem, então é isso, demais atividades, a gente tem estudo bíblicos na quarta-feira, também por volta das 19 horas, um estudo bíblico que a gente sempre coloca à disposição.
falando nessa semana sobre também a composição da Bíblia. Nós falamos no último estudo que nós tivemos sobre a diferença entre a Bíblia católica e a nossa Bíblia, né, a Bíblia evangélica. E agora queremos falar sobre a composição, sobre a formação da Bíblia em si, né, que a gente possa também aumentar o nosso conhecimento. E também todas as sextas temos a nossa família em devoção. Então, uma nova devoção de uma nova família é postada também na próxima sexta-feira. Muito bem, então seria isso. Nós vamos então encerrar esse momento com a última canção. Quero desejar a todos um ótimo e abençoado também final de semana e que Deus possa acompanhar a todos. Vou cansado repousar, quero os olhos meus fechar. Guarda, ó Pai, com teu olhar o meu leito e nosso lar. Queiras perdoar-me, ó Deus, todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus ao perdão e a paz conduz. Sintam todos os cristãos, meus bons pais e meus irmãos, sim, os homens em geral, tua graça paternal. Vem os tristes alegrar e os enfermos confortar. Fortalece a fé, ó Deus, faze-nos entrar no céu.